Olá, tudo bem com você aí? Bom, eu tô aqui na minha casa e eu resolvi contribuir um pouquinho com um pouco do que eu faço no meu consultório, que agora, nesse momento de quarentena, eu tô sem atendimentos. Então eu queria participar, dando um pouquinho de dicas de coisas que são fáceis a gente utilizar dentro da terapia floral de Bach, que possam dar um suporte emocional para a gente lidar com esse momento que a gente está atravessando. A gente sabe que é uma fase, vai passar, isso é um fato. Só que mesmo sabendo que vai passar, a gente está passando agora. É nesse momento que a gente está vivenciando essa situação tão desafiadora, que gera tanto desconforto emocional para tantas pessoas. Então a ideia desse vídeo é só dar algumas dicas de essências florais que podem te ajudar a ter justamente um suporte emocional para lidar com tudo que está acontecendo com mais leveza, para você estar mais centrado, entendeu? Dessa forma, a sua mente não vai ficar criando coisas que nem às vezes tem a ver com a realidade. Então eu sempre digo que tudo começa no mental. É o pensamento que gera uma emoção e essa emoção vai gerar uma sensação. Quanto mais negativo tiver o seu mental, automaticamente seu emocional vai estar negativo e o seu corpo vai sentir isso. Então, vamos trabalhar o mental e o emocional para a gente ficar bem, mesmo diante de uma situação adversa como essa? Então vamos lá. A minha dica são de algumas essências e você pode anotar se você se identificar com alguma delas para você mandar fazer numa farmácia homeopática ou de manipulação o floral. Muitas vezes eles entregam no mesmo dia, você nem precisa sair da sua casa, tá bom? Então vamos lá, primeira essência, o walnut. O walnut é um floral feito com a flor da nogueira, que é a árvore das nozes. O walnut eu adoro esse floral porque ele é um floral muito forte de proteção. Ele protege a gente da energia do ambiente, da energia das outras pessoas e da interferência das outras pessoas na nossa vida. Então, no momento onde o inconsciente coletivo está no medo, 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 ai meu Deus, morte, perigo, perigo, medo, epidemia, pandemia, então a gente muitas vezes absorve isso e isso tira a gente do nosso centramento. Então, o walnut é fundamental, que é como se ele fosse um campo protetor. A gente percebe que tem uma coisa importante que a gente tem que dar atenção, tem a sua gravidade, mas a gente não fica absorvendo o medo que é do outro, o medo que está no inconsciente coletivo. A gente consegue ter serenidade para lidar com a situação. Então, o walnut, além de ser poderoso nesse sentido, ele é um floral que ajuda a gente a se adaptar a toda situação de mudança na nossa vida. E como está todo mundo tendo que se adaptar ao confinamento, essa adaptação fica muito mais fácil com o walnut. Então, por esses motivos, eu acho que é muito legal a gente tomar essa essência, utilizar o walnut nesse momento que a gente está vivenciando. Uma outra essência legal é o mimulus. Mimulus é um floral para os medos. Ele traz coragem para a gente lidar com os medos. Quando você está muito assustado e com tudo que está acontecendo, está gerando cada vez mais medo, o mimulus vai te ajudar. Trazendo essa coragem, como eu falei, para lidar com a situação que vai passar. Se o seu medo está tão intenso que se tornou um pânico, o Rock Rose é um floral específico para esse pânico, que é aquele medo que já é muito intenso, paralisante, é um medo que vai gerando uma crise de ansiedade e é um medo que toma conta de todo o nosso ser, ativa o nosso sistema nervoso a ponto da gente ter somatizações, o nosso corpo sente, né, com várias sensações, desde taquicardia, sudorese, enjoo, enfim. Cada pessoa sente de uma forma, mas se o seu medo estiver muito intenso, use o Rock Rose. Uma outra essência muito legal que eu gosto é o Gentian. O Gentian é um floral que traz otimismo, traz pensamentos positivos. Então, por pior que seja a situação, a gente consegue focar em algo positivo, acreditar que vai passar, e isso já dá um super alívio. Que mais aqui? Vamos lá. White Chestnut. White Chestnut, a tradução literal seria castanheira branca, também conhecida como castanheira da Índia. White Chestnut é um floral para pensamentos persistentes. Se a sua mente está o tempo todo focada nessa história do coronavírus, ai meu Deus, como vai ser? E você está preocupado com o trabalho, e você está preocupado porque de repente você não está ganhando, e você está preocupado com como vão ficar as coisas, e você está preocupado com a questão da saúde,
e às vezes você nem consegue dormir direito, passa o dia inteiro pensando nisso. Ai meu Deus, essa pandemia, e ai meu Deus, como é que vai ser? Ai, o que eu vou fazer? O Gentian, como eu falei, ele traz muito otimismo e associado ao White Chestnut, que é a essência que eu estou falando agora, o White Chestnut ele traz paz mental. Então, ufa, não é que você não vai pensar em coisas negativas, mas você pensa, o pensamento passa e vai embora. Não fica um pensamento repetitivo. Isso alivia muito, porque o mental das pessoas está totalmente desestruturado nesse momento que a gente está vivenciando. Então, tem uma outra essência que eu acho legal, que se chama Star of Bethlehem. A tradução seria Estrela de Belém. O Star é um floral que limpa traumas. Então, tudo aquilo que é chocante demais para você, que é traumatizante, que começa a gerar bloqueios na sua vida, o Star ele vai limpando esse trauma, vai te acalmando, te tranquilizando. Uma outra essência que eu não poderia deixar de falar é o Rescue. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Rescue, né? Rescue é uma única essência poderosa dos florais de Bach e ela é feita com a mistura de 5 flores. Eu estou tentando falar aqui da maneira mais fácil, mais simples, para vocês compreenderem o que cada uma essência faz, né? A função de cada uma, para se vocês se identificarem com algum dos estados emocionais que elas tratam, escrever essa fórmula e mandar fazer numa farmácia homeopática, tá bom? Bom, finalizando aqui, voltando a falar do Rescue. Rescue, o próprio nome do inglês para o português quer dizer resgate. Então é um floral poderosíssimo que resgata o equilíbrio. Então ele é muito legal para eu ter mais centramento, menos nervosismo, menos ansiedade, menos estresse, menos tensões. Então ele é quase como se fosse um calmante natural. Você pode utilizar nesse momento o Rescue junto com as outras essências que eu falei, ou com aquelas que fazem mais sentido para você, e eu vou explicar daqui a pouquinho como você vai poder usar. Lembrei que tem uma outra essência interessante agora. Eu não anotei, eu quis acessar todas as informações aqui da minha cabeça nessa conversa com vocês. Tem uma essência chamada Red Chestnut. A tradução literal seria castanheira vermelha, Red Chestnut. Esse floral é precioso para aquelas pessoas que estão morrendo de medo e pensando coisas horríveis que podem acontecer nessa epidemia com as pessoas que amam. Então é medo de tudo aquilo de ruim que pode acontecer com quem eu amo. Então seja um filho preocupado com os pais que fazem parte do grupo de risco, sejam os pais preocupados demais com esses filhos, né? Seja você preocupada com uma pessoa querida, uma pessoa próxima, e isso está tirando a sua paz. Se isso estiver tirando a sua paz, Red Chestnut pode te ajudar. Então, recapitulando só essas essências, tem várias outras que são maravilhosas, mas eu citei algumas que eu acho que são fundamentais nesse momento. Walnut, já falei, para você ficar no seu centramento, não ficar absorvendo o medo, o desespero que é do outro, né? Para você ficar muito centrada, para ter serenidade para lidar com isso. E também se adaptar às mudanças que essa situação proporciona. Depois do Walnut, o Mimulus para trazer coragem para você lidar com isso. Se você tiver com medo muito intenso, o Rock Rose. Se os pensamentos estiverem muito negativos, Gentian para trazer otimismo e positividade. White Chestnut para pensamentos persistentes. Rescue, que eu falei que é básico, fundamental. Se eu esqueci, me perdoem de alguma das essências que eu estou pensando agora. Basicamente são essas que eu acho que podem dar um suporte muito bom pra gente nesse momento que a gente está atravessando, tá bom? Eu não sei se eu falei do Sweet Chestnut, acho que não. Se a situação estiver desesperadora, Sweet Chestnut, a tradução literal desse floral é doce castanheira. Sweet Chestnut. Sweet Chestnut é um floral que alivia o desespero. Então ele tira aquela sensação de ai, agora eu tô ferrada, e agora? E que como vai ser? Ai, meu Deus, tô desesperada. Então ele dá uma aliviada maravilhosa. Bom, qualquer dúvida, me escrevam aqui, me mandem mensagem. Foi uma pequena contribuição, porque os florais eles têm uma resposta rápida, eles são naturais, não tem química nenhuma, então eles não geram nenhum tipo de efeito colateral, né? Então, como eles atuam diretamente no mental e no emocional, eles vão trazer um alívio muito grande para vocês. Como que a gente utiliza floral? 4 gotinhas
4 vezes ao dia. O segredo da terapia floral de Bach é a frequência que as essências estão em contato com o nosso campo vibracional. Então, 4 gotinhas de manhã, 4 no almoço, 4 à tarde, 4 antes de dormir, já vai ajudar você a se sentir muito bem nos próximos dias, tá bom? Essa é a minha dica, a minha contribuição. Tem várias outras técnicas que podem ser úteis, mas essa eu acho que ela é fácil, porque você pode mandar fazer o floral, como eu falei, não precisa nem sair de casa, e tomando direitinho, 4 gotinhas 4 vezes ao dia, você vai sentir um alívio muito grande e vai ser um suporte emocional maravilhoso nesse momento que a gente está atravessando, tá bom? Fiquem bem, gente, vai passar. É difícil? Eu não vou romantizar a quarentena, porque eu sou autônoma, eu de quarentena eu não tô trabalhando e isso interfere em vários campos da minha vida. E tem muita gente sofrendo. Aliás, acho que tá todo mundo sofrendo numa dimensão diferente da outra, mas tá todo mundo sofrendo com intensidades diferentes, mas todos estamos passando por uma situação que é difícil. A gente tá no mesmo barco. Então, se a gente tem que fazer o isolamento social porque ele é fundamental para essa situação não se tornar mais crítica ainda, vamos fazer a nossa parte, mas com tranquilidade. Não precisa ser pesado, pode ser leve. Um beijo para vocês.